A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? A paz do Senhor Jesus, 9º dia. Filhos e não servos. Quando o filho pródigo voltou para casa, o seu pai lhe deu 3 coisas que representam aquilo que o pai também nos dá, porque somos filhos e não servos. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz que o Senhor assumiu forma de servo e serviu até a morte. Há muita glória quando filhos decidem servir, mas é muito triste quando os filhos querem ser tratados como servos por causa do pecado. Não somos filhos porque servimos, mas servimos porque somos filhos. Somos filhos porque fomos gerados, e não por causa do nosso comportamento, mas pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 17 e 19, está escrito: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Na visão daquele garoto, ele não era bom o suficiente para ser filho. E muitos pensam que não são dignos de serem chamados filhos. Mas, na verdade, o que é você? E muitos pensam que não são dignos de serem chamados filhos, por causa do comportamento. Tenha bem claro em sua mente que cada presente do Pai somente é dado aos filhos e não aos servos. Vestes novas, anel e sandália. João 8,35 fala: O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 fala: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Gálatas 4,7 fala: De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado e nem da lei. Nós fomos feitos filhos. O Senhor disse, em João capítulo 15 assim: Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versículo 15. A primeira coisa que o Pai dá são vestes de justiça. Então, em Isaías 61:10 fala assim: Regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61, versículo 10. Diante de Deus, recebemos o dom da justiça. Não é resultado das nossas boas obras ou do nosso bom comportamento. Recebemos pela fé. É justiça do próprio Senhor Jesus Cristo que é colocada em nós. O filho pródigo não havia feito nada para ganhar os 10 presentes. O pai, ele disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse: já não sou digno. Isso significa que em algum momento ele pensava que era digno. Muitos pensam que precisam ser dignos para serem tratados como filhos. Baseiam o seu relacionamento com Deus em suas obras de merecimento. Mas eu tenho uma boa notícia: você nunca será digno. Nós nunca seremos dignos. Romanos 4, versículos 6 e 8 fala: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Romanos 4, 23 e 24 fala assim: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por causa, posto que a nós igualmente nos tem imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O dom da justiça nos é dado independentemente de nossas obras. A justiça nos é dada não porque a justiça nos é dada, não podemos jamais conquistá-la. Romanos 4, 3 fala: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão creu em Deus, ele recebeu o dom da justiça. E assim, pela fé, é que nós recebemos o dom da justiça. Em Zacarias, no capítulo 3, os versículos 1 a 4, fala assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda, que escolheu a Jerusalém. Ele te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes chudas diante do anjo, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passes de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Zacarias 3, 1 e 4. Na velha aliança, Satanás estava à direita do homem para acusá-lo e resistir. Mas agora, na nova aliança, temos um advogado à nossa direita. O Senhor repreendeu Satanás e mandou que tirasse de Josué as vestes sujas e o vestisse de finos trajes. Isaías 64, 6 diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Há 3 palavras usadas para descrever nossa condição: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado tem a ver com a nossa natureza. A transgressão está relacionada com a lei, mas a iniquidade tem um sentido mais profundo. Iníquo significa desigual. Cada vez que fazemos algo fora do padrão de Deus, praticamos iniquidade. Isso pode ser algo bom ou mal. As nossas boas obras também são iniquidades. Por isso que a árvore do Éden se chamava árvore do conhecimento do bem
e do mal. Hoje nós temos e recebemos trajes de justiça simplesmente porque somos filhos adotados pelo Pai. O dom da justiça que recebemos nos capacita a viver de forma justa e correta. Não temos o poder do Espírito Santo sobre nós. Hoje nós recebemos também trajes de justiça simplesmente porque somos filhos. O dom da justiça que recebemos nos capacita a viver de forma justa e correta. Nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, pois lhe foi dado vestir-lhe fino, linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8. O anel de autoridade. O segundo presente que o Pai lhe deu foi um anel de autoridade. Gênesis 41:42 fala assim: Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e pôs no pescoço um colar de ouro. Em Esther 8:8 fala assim: Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não podem revogar. Naqueles dias o anel tinha uma função parecida com os nossos modernos cartões de crédito. O selo, como o anel, é mandar cobrar a fatura do Pai, ou seja, a autoridade para cobrar, a autoridade para decretar algo. A autoridade é diferente de poder. Por causa da sua autoridade, um oficial militar pode mandar parar em sua frente uma carreta. A carreta tem poder, mas não tem autoridade. Marcos, no capítulo 1:22, fala: Maravilhem-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. Romanos 13, versículo 1 diz que toda autoridade é delegada, toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Lucas 9:1 fala assim: Tendo Jesus convocado os 12 deu-lhes de poder, autoridade sobre todos os demônios para efetuar e curar. O Senhor lhe disse: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas capítulo 10:19. Então você pode estar certo que todo filho ganhou um anel de autoridade. O Senhor se alegra porque isso foi dado aos pequeninos, ou seja, aos novos convertidos. Você não precisa crescer para ganhar autoridade. Você ganhou o anel junto com as vestes de justiça. No entanto, essa verdade está oculta aos olhos de gente arrogante, orgulhosa e prepotente. Mateus, no capítulo 8, versículos 5-10, fala assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado, pois também sou sujeito a autoridades. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião disse que também era sujeito à autoridade como o Senhor. Por isso tinha fé que bastava uma ordem, uma palavra, e a cura aconteceria. A nossa autoridade é liberada pela fé. Em 2 Coríntios 4:3 diz: Eu criei, por isso falei. É muito simples.
O anel de autoridade nos identifica como filhos diante do mundo espiritual, mas é preciso abrir a boca e liberar fé. A fé, porém, é tanto o ato de crer quanto o conteúdo da nossa fé. Quando cremos errado, não temos fé para exercer a autoridade. Uma fé errada nos coloca numa posição errada. Mesmo sendo filho, não conseguimos exercer a autoridade. Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32, fala assim: um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no meio do reino de Deus, porque João veio e vós outros no caminho da justiça, e não acreditardes nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. O Senhor estava mostrando que os fariseus diziam que obedeciam, mas na verdade eram rebeldes. Os pecadores, porém, não obedeciam, mas por fim, arrependidos, obedeceram, crendo no Senhor. A parábola também responde à pergunta aos fariseus. O Senhor diz que a sua autoridade era porque ele fazia a vontade de Deus. É inútil exercer autoridade vivendo fora da vontade de Deus, porque a obediência também gera fé. O terceiro presente que o pai deu ao filho foi as sandálias para os pés. Aqui, as sandálias representam direito. O pai estava aqui dando ao filho pródigo seus direitos como filho. É uma atitude oposta de tirar os sapatos, em sentido de abrir mão dos direitos. Em Ruth, capítulo 4, 7 e 8, fala assim: este era outrora o costume de Israel, quando o resgate e permuta, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: cumpra-te tu, e tirou o calçado. Quando aquele remidor tirou o sapato, ele abriu mão dos seus direitos. Ele tinha direito de se casar com Ruth, mas abriu mão desse direito. É o sinal que ele fez para renúncia, foi tirar o sapato. Deuteronômio, capítulo 25, 7 e 10, fala assim: porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, no Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália dos pés e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome da casa que se chama Israel, da casa do descalçado. Deuteronômio, capítulo 25, versos 7 e 9. Tirar as sandálias dos pés, isso é desobrigação. Quando Moisés sobe no monte, Deus fala para ele tirar as sandálias. Êxodo capítulo 3, 4 e 5 fala assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus estava dizendo que não tinha nenhum direito de estar ali para Moisés. A palavra foi: não te achegues para cá. Mas hoje cheguemos com ousadia ao Santo dos Santos. Hoje temos direitos que foram garantidos pela nova aliança, pelo sangue de Jesus. Josué capítulo 5, 13 e 14 fala assim: estando Josué de pé
de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava o pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e a ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe e exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez assim Josué. Quando Josué tira as sandálias, está dizendo que ele precisava desistir de todos os seus direitos. Quando o filho recebe os sapatos novos, isso significa que os seus direitos de filho estão sendo restaurados. E se você é filho, você tem certos direitos. Jesus restaurou em você o direito de filho, o direito à herança, o direito a participar com Deus. Lucas, no capítulo 15, 25 e 31, fala assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, voltou, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Observe que o filho mais velho disse que há muitos anos tinha lhe servido. O problema é que somos filhos e não servos. Mas aquele filho se relacionava com o pai como se fosse um servo. Por causa disso, nunca havia desfrutado da herança. Quem se relaciona como servos está sempre tentando merecer a posição. Finalmente o pai lhe disse: Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, você é a minha presença, é a minha previsão. Você tem a minha presença e a minha provisão. Deus fala assim para nós: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha tudo do pai, mas não desfrutava de nada, porque, mesmo sendo filho, resolveu se relacionar como se fosse apenas servo. E nós não somos apenas servos, nós somos filhos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o nosso irmão mais velho, Deus é o nosso Pai, nós somos herdeiros com Ele. Amém? Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like, porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joinha. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante.